Então, nosso tema principal é perdão e gratidão. As duas coisas juntas. Por quê? As duas coisas juntas. Porque tem dois movimentos possíveis quando nós voltamos no tempo e examinamos as nossas origens. Como eu falei lá na primeira live, o que a gente encontra quando a gente mexe, especula, tenta lembrar, que a gente encontra nas nossas lembranças são fragmentos. Momentos marcantes com grande carga emocional ou eventos muito assim, que mexeram muito com a época ou com a família, coisa assim. Mas também nós temos momentos também de grande impacto emocional que foram bloqueados. E sendo bloqueados, eles acabaram perdendo a função dentro do contexto. Eu falo de traumas, eu falo de um monte de coisa que a gente tenta esquecer ao longo do tempo para seguir adiante. Mas que na verdade, por mais triste que um fato seja da nossa origem, ele tem sua importância dentro da nossa história. E essas lives aqui, elas servem exatamente para isso, para a gente revisitar nossas histórias. Eu desde o começo lá na live Origens, e quem quiser rever todas as lives, a partir de agora não vai ficar gravado, tá? As lives vão estar no meu site, cacoramos.com. Lá tem uma abinha de início e na outra abinha tá lives no Instagram. Vou deixar salvo lá para quem realmente quiser se interessar por toda essa dinâmica que a gente faz aqui, certo? Então, retomando o nosso papo, a volta ao passado, ela traz grandes dificuldades, grandes desafios. Eu contei a história de Pedro, lá na segunda live, que ele voltou no tempo, ou seja, voltou no lugar onde ele crescera, e ele sofreu um grande impacto emocional por causa disso, que mexeu com a imaginação dele, porque por causa dos fragmentos que ele tentou juntar e formou uma história macabra que acabou com ele, sendo que essa história macabra não era a verdade. Então, a gente tem esse desafio também, ficar preso a um trauma do passado, que ele vai acabar nos motivando a se sentir como vítimas e tirar o nosso protagonismo. E isso é muito ruim para quem pensa em evoluir. Então, quando eu falei na segunda live, que eu falo de herança, que é o que nós recebemos materialmente e também emocionalmente, nossa educação, a nossa formação, essa parte de herança, ela está dentro das origens. Ela nasce ali e cria um ambiente, vai formando a nossa personalidade mesmo sem a gente perceber. E um terceiro movimento que foi no vídeo passado, da semana passada, sobre legado, que eu abordei rapidamente a parte de legado, assim, que é pertencer a uma corrente, fazer parte de uma sequência. Daí eu citei que muita gente tem o legado de trabalhar em uma fazenda da família, ou seguir a profissão do pai, dos tios. Nem sempre as pessoas estão engajadas nesse legado, mas algumas famílias, algumas localidades se caracterizam por isso. Então, nós temos esses três movimentos. A nossa origem, dentro da origem, aquilo que a gente herdou, e dentro do que a gente herdou, esse fragmento que pode ter um legado. Pode ser bom, pode ser ruim. Como doenças da família, né? É muito comum. Assim. Então, hoje a gente vai falar de perdão
e gratidão. Exatamente com esses olhos lá atrás, no passado. Por quê? Quando a gente nasce, eu vou aqui para o nosso desenho aqui, eu espero que vocês possam ver. A gente sai aqui desse ponto, que eu chamo de ponto X, que alguns falam que é Deus, ou seja, de onde vem aquela nossa centelha divina que dá vida a esse corpo. A gente sai dali, passa pelos pais, ali já recebe a carga genética e um ambiente em torno, certo? Brigas, irmãos, toda dinâmica, tranquilidade, bem muito, passa por aqui. Então, em torno aqui dos nossos pais tem o contexto da nossa origem, certo? É tudo o que está acontecendo aqui. Tudo que acontece no momento que a gente nasce e vai crescendo. As roupas, a maneira de falar, os costumes, programação de televisão, as músicas, tudo a gente vai recebendo do ambiente. Muita coisa chega em nós e fica. Nós temos esse contexto aqui, que é da nossa origem. Aqui vem o legado, e do legado parte perdão e gratidão. Esses dois pontos aqui, de perdão e gratidão, eu considero os mais importantes para o ser humano. Se tem duas características em um ser humano que podem fazer ele ser diferenciado, é a capacidade de perdoar e a capacidade de ser grato. Pense comigo. Uma criança, quando ela nasce, ela é completamente indefesa. Ela precisa de cuidados para se alimentar, cuidados de higiene. Ela sequer consegue se locomover. Com o tempo, ela vai se desenvolvendo, mas tem a principal característica, que é a vulnerabilidade dessa criança. Ela é incapaz de fugir de um animal, ela não consegue se defender, não consegue se alimentar sozinha. Mas se abandonar uma criança em algum local sem um adulto, ela vai morrer de fome, ela vai morrer de frio. Então, nessa parte que a gente está mais vulnerável, é que a gente recebe um pouco do que será a nossa herança. Isso está exatamente nesse ponto da nossa origem. Como somos frágeis, até boa parte da nossa existência, a gente está sujeito a abusos, maltratos, abandonos, escassez de recursos materiais. Ou a gente pode ter uma vida abundante, ou suficientemente abundante, ou simplesmente suficiente. Havendo esse primeiro conjunto de possibilidades, que é de abuso, de abandono, essas coisas ruins, essas coisas más, a probabilidade de haver um trauma, uma cicatriz muito profunda, uma ferida muito profunda, é inegável. Mas nós temos que pensar o seguinte: se uma pessoa sofre um abuso, passa por esse tipo de tortura emocional, física, e vai se desenvolvendo, aquilo ali fazendo parte dela, o entorno lembrando ela talvez, e ela chega a um ponto da vida dela que ela consegue a independência. Ela continua existindo, e ela chega e consegue a independência dela, vai viver a vida dela.
Por um outro lado, outra pessoa, vamos pegar a que sofreu sendo A e a que teve uma vida mais tranquila, foi criada junto com os pais, num lar amoroso, teve uma boa educação. Essas duas pessoas, quando alcançam a maturidade, elas têm duas possibilidades muito fortes de, como eu posso dizer assim, de ter um combustível para queimar pro resto da vida delas. Essa pessoa que passou por negligência, abuso, ausência, privações, abandono, tal, ela pode chegar, olhar para trás e perdoar. Por quê? Porque nessa época, quando ela é muito pequena, imatura, ela não tem responsabilidades, ela não tem como se manter. Então tudo que acontece com ela é por culpa ou negligência, por ação ou inação de um adulto. Já a outra pessoa que vai desenvolver mais, tende a desenvolver mais a gratidão, ela teve pessoas que cuidaram dela, ela teve um suporte, então ela tem muito a agradecer. Mas o que acontece exatamente no ponto onde nós começamos a conhecer o mundo, explorar novos ares e construir a nossa vida? Simples. A tendência normal é nos revoltarmos. Quando a gente entra na adolescência, a gente começa a discutir com os pais. A tendência é essa. Por quê? Porque os pais, acho que quanto melhor, mais atuantes, mais presentes eles forem, mais dedicados, mais eles vão ter regras, mais eles terão limitações impostas ao filho, ou vão esperar mais do filho. As possibilidades são inúmeras e a gente vai falar mais adiante. Mas quando tem essa quebra aqui, ó, que a tomada da vida, vamos dizer assim, as rédeas da vida, a pessoa, ela está pensando no futuro e no presente e tenta se desvencilhar do passado, num movimento natural de querer o seu próprio lugar, sair da casa dos pais. E isso é muito bom, porque coisa horrível se a pessoa não quiser sair, ficar dependente dos pais até a vida toda. Isso é horrível, uma criança grande. Então, havendo esse ponto onde há essa ruptura com o passado para viver o presente pensando no futuro, e o jovem ele pensa muito isso aqui, ele quer viver o presente e acredita no futuro que ele não está planejando, mas isso é assunto para mais adiante. Quando há esse distanciamento, muitas portas se fecham, muitas tensões ficam no ar e a vida segue. Num segundo e num terceiro momento, já na fase adulta, a vida se encarrega em jogar isso pra gente. A gente tem a oportunidade de ser grato e a oportunidade de perdoar. Quem é grato e tem isso como hábito, a gratidão, leva uma vida mais tranquila. Quem perdoa, sabe perdoar, embora não tenha uma vida tão tranquila, ele tende a ser mais forte. Porque quando a gente perdoa de coração, a gente encara várias sensações. É a nossa vaidade, é o nosso medo de ser enganado novamente. É a dor que fica, dependendo da situação, pedindo vingança. E a gente achando que é uma
questão de honra resolver aquilo. Então é muito difícil de perdoar. E a gratidão entra às vezes aquilo assim, não, mas tem obrigação de me dar isso. Tem obrigação porque eu sou filho, porque eu sou isso, porque é aquilo. E muitas vezes não é grato. E ser grato não é simplesmente agradecer, obrigado. Ser grato é assumir aquilo que é recebido e dar ao mundo, às pessoas, 10 vezes mais. Acho que o pensamento correto de um pai para um filho, de alguém que passa uma coisa para uma próxima geração, é tentar fazer o possível de dar 10 vezes mais do que recebeu. Isso é ser grato. Quando você, tendo uma boa educação, não tendo faltado nada, pensar, bom, eu tenho que dar 10 vezes mais educação, 10 vezes mais recursos, 10 vezes mais possibilidade. Eu tenho que me esforçar muito mais para passar isso adiante. Porque é um ciclo. É como, eu falo que é como se fosse um duto onde passa aquela tradição e isso pode virar um legado. Um pai que educa bem um filho, que educa bem um filho, que educa bem um filho, e sempre tentando se superar, aparar as arestas, pegar aquela educação que recebeu, aprimorar, adaptar para o momento. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai precisar de dar 10 vezes mais do nosso tempo, do nosso amor, do nosso cuidado, da nossa educação para a próxima geração. De repente a gente é ótimos filhos, não damos problemas e nossos filhos não dão problemas, então podem ser deficientes. A mudança que causa na vida de uma pessoa, de um casal, quando tem um filho deficiente com alguma necessidade especial. Então, a gente ser grato é assumir o compromisso de dar 10 vezes mais do que recebeu. E isso é um valor, uma ideia muito forte, muito poderosa. Mas a parte do perdão, ela tem um fator que eu acho que humanamente cria uma tensão, um confronto entre uma polaridade e outra, que se manifesta na seguinte situação. Alguém que sofreu um abuso, sofreu uma mágoa profunda, tem uma ferida enorme, que teve a vida impactada por esse tipo de coisa, e de repente ela chega, olha nos olhos daquele agressor, além de perdoá-lo, ela ainda agradece. Por quê? Porque a pessoa que tem essa nobreza de chegar na frente de alguém que lhe fez muito mal e agradecer, ela é uma pessoa muito forte. Ela é uma alma grande. Ela tem uma energia poderosa com ela. Então ela pode olhar nos olhos e dizer, eu te perdoo, fundo do meu coração que tu me fez. E eu te agradeço, porque graças à tua maldade, os teus atos, eu hoje sou mais forte. Imagina. Esse agressor que recebe isso, se ele tem um pouco de humanidade, ele vai se sentir destruído por dentro. Ou ele vai querer pagar todos os pecados dele, ou ele vai querer se matar, ele não vai suportar. É muito difícil um ser humano passar por isso. Então, perdão e gratidão são duas coisas, duas características que vão ser a base para tudo que a gente vai estudar agora. Tudo que a gente vai conversar aqui. Porque a minha ideia
com essas lives e colocar o conteúdo para vocês disponível na internet pelo meu canal do YouTube, com os recortes de cada tema, é transmitir essa ideia. É ser grato pelo que eu tenho hoje. De poder estar aqui, tenho uma família maravilhosa, tenho uma história linda por trás de mim, que eu já compartilhei alguma coisa com vocês, e hoje eu posso estar aqui falando para vocês. Hoje tem a internet que possibilita esse contato direto com outras pessoas que jamais seria possível em outros momentos. Então, perdão e gratidão são as bases que eu estou lançando aqui. Depois de uma visita ao passado, de um contato com as origens lá atrás, no começo da nossa jornada, fazer esse movimento aqui, pensar que um dia a gente nasceu e caiu num mundo, quem abriu as portas para nós foram nossos pais. Sem eles seria impossível. Por pior que sejam seus pais. E eu tenho a experiência de ter, há um mês atrás, um pouco mais, ter pedido perdão pelo meu pai por ter tentado agredir ele quando eu tinha 18 anos. E aumentar um ódio até o momento que eu tive que cuspir isso fora. E daí quando eu cuspi isso, minha vida ficou muito mais leve. Ele não é uma pessoa que eu admiro, não, muito pelo contrário. Mas ele e minha mãe, eles que abriram as portas para eu cair no melhor lar possível. Ainda hoje eu comentava com meu primo, que ele viveu, a gente cresceu junto, que essa nossa realidade da infância foi um paraíso se comparado ao que as crianças têm hoje. Mas mais adiante eu falo sobre isso. Então temos a origem e temos esses dois movimentos, perdão e gratidão. E o nosso passado aqui, ó, as nossas origens, na época que a gente não tinha o controle da nossa vida, que nós éramos muito dependentes de outras pessoas. Nesse ponto aqui, nesse momento da história, é onde tem mais riqueza de matéria-prima. Se foi uma coisa ruim, cheia de traumas, e negligência, abuso, ausência, privação, passar necessidade, abandono, muita coisa, muita gente para perdoar, muita ferida para curar dentro do peito e ficar mais forte, jogar para trás, se jogar fora, esse sentimento de se renovar. Quem teve uma vida boa, que foi o meu caso, ótima, perfeita, tem muito a ser grato. E muito dessa gratidão é esse movimento que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, se a vida foi uma merda, não vamos deixar isso afetar a gente negativamente. Me afundo nisso, perdoar o que a gente acha que foi, nos feriu, e ser grato por aquilo que a gente tem, que a gente recebeu, quando a gente não tinha condições de fazer absolutamente nada.